Senta que lá vem Diz, história, vai das vozes que o mercado ouve. Olá, eu sou Eri Carneiro, fundador da Gombo, a casa das vozes que o mercado ouve. E esse é o seu, o meu, o nosso Gombo Podcast, diretamente do HSM+, que comemora 25 anos. E claro, não poderia deixar de contar com a presença da diva do Allboard, Cecília Seabra. Cecília, o papo aqui é rápido, direto e objetivo. Ceci, você é uma mulher que tem uma larga experiência na comunicação, especialista em sustentabilidade, especialista em um monte de coisa que não caberia te falar aqui agora, mas você está lançando um livro. Me conta, tá lançando? Me conta, irmã, como é que foi esse negócio? Como é que tu chega nesse livro? Então, esse livro, primeiro é uma delícia estar aqui, tá? Porque Não esperava menos do que estar isso. nos 25 anos do HSM+, com uma estreia da Gombo, nesse estilo que tá tendo aqui, é um acontecimento, Ela é gente. amiga, gente, não conta Sabe? muito com isso, não. E até lá no meu livro eu uso o conceito de acontecimento, que é o que está acontecendo aqui. Alguma coisa que muda o rumo das coisas como a gente conhecia. E as vozes que o mercado ouve é um barulho que está acontecendo de uma maneira muito bonita aqui nesse momento. Obrigado, irmã. Tá? Obrigado, Parabéns obrigado. por todo o teu trabalho também. Obrigado. Você sabe que é uma delícia assim, ver isso acontecendo. Né? Obrigado. Enfim, e agora para falar do livro, ele começou a ser escrito em 2018, na verdade. Não escrito literalmente, mas ele começou a ser construído, porque ele vem formatar um incômodo que percorreu minha carreira inteira, que era o quanto que a gente de fato tem consciência das relações de influência e impacto que acontecem dentro dos processos de tomada de decisão da vida profissional, desde o âmbito individual até a maneira como nos cargos de gestão essas decisões são tomadas, sabe? E o nome, o onboarding, veio de uma brincadeira com o all de todos e o boarding dos onboardings, offboardings, né? Da chegada e da saída das pessoas nas empresas, para a gente pensar uma forma de gestão das relações a partir de uma lógica de todo mundo a bordo, de todas as pessoas a bordo, sabe? E isso começa numa mudança de mentalidade de como a gente enxerga a gestão das nossas relações profissionais. Então tem sido muito interessante, porque isso começa lá em 2018 com a minha pesquisa de mestrado, vai virando método, vai virando metodologia, vai virando uma proposta que em março do ano que vem, pré-venda começa antes, tá, gente? Então fiquem ligados aí nas redes sociais da Gata, porque em março do ano que vem a gente lança, mas a ideia é poder compartilhar isso com as gestões realmente, porque a gente está num momento de trabalho em que a gente de fato precisa resgatar o lado humano das relações dentro das empresas, porque é a única saída para a gente melhorar a qualidade dos ambientes de trabalho, sabe? Você foi falando aqui, eu até suspirei, né? Que quando a gente pensa nessa coisa da entrada e da saída das empresas, no fim das contas, na minha visão, é muito mais como um processo natural. A gente entra, nem tudo vai durar para sempre. Você sai, em algum outro momento você vai recomeçar. No fim das contas, não é on-board ou off-board, é o conceito mesmo ao-board. Eu entendi o conceito, é isso mesmo? É isso, porque é a maneira da gente pensar as nossas relações profissionais por uma visão de legado. Como é que eu quero que você lembre de mim? Não importa se a gente trabalha junto, continua trabalhando junto ou não continua trabalhando junto. Mas quando a gente entende que quando a gente assume um lugar de trabalho, a gente está entrando na vida de pessoas e tem pessoas entrando na nossa vida. Isso requer responsabilidade, requer protagonismo, requer entender qual é a qualidade da influência e do impacto que eu vou causar na vida dessas pessoas, porque é sobre isso. No fim do dia de hoje, nós vamos estar iguais, melhores ou piores do que a gente começou o dia, a depender da qualidade das interações que a gente tem aqui. Então essa responsabilidade tem que ser minha, né? De não querer transformar essa conversa em algo pior do que ela precisaria ser, né? E aí, quando a gente vai assumindo esse lugar, eu vou me posicionando nas minhas relações com essa visão de um prazo mais longo do que o cargo que eu ocupo, o momento de carreira que eu estou, e eu vou sendo capaz de cuidar realmente dessa trajetória, sabe? Então é aí o ponto. Perfeito. Ceci, e nas duas falas que a gente, né, na nossa conversa aqui, você já citou a palavra influência algumas vezes, assim. Como é que
você entende esse conceito da influência, seja ela no on ou no offline? Como é que você tem entendido isso? E eu imagino que isso também, de alguma forma, esse conceito e sua crença a respeito disso vai ser reverberado no onboard. Como é que você tem enxergado ou como é que você apresenta isso no livro? O que é que tu pode contar pra gente? Eu posiciono muito a influência no lugar de uma premissa realmente das relações, sabe? Porque a gente sempre acaba viciando um pouco o nosso olhar de que um influente é o outro, né? Tipo, você com a bomba influencia coisas. Não, né? Todos nós influenciamos ou podemos influenciar os outros em alguma medida. Então, para mim, a influência ela ela é uma premissa da consciência de que quando duas culturas se encontram, as duas saem modificadas. Isso pode ser pessoas, pessoas e empresas, empresas e comunidades, regiões e decisões que são tomadas, sabe? Então eu entendo a influência dentro do onboarding, a influência é uma premissa de que, querendo você ou não, isso vai acontecer nas relações. E se é intrínseco aos relacionamentos, né, a influência é intrínseca aos relacionamentos, ela precisa ser cuidada. Sim. E eu acho muito engraçado você falar isso, porque eu acho que muito a palavra influência, ela meio que entrou no hype, vamos dizer assim, já tem um bom tempo e provavelmente não vai sair por tão cedo. E muito por conta das redes sociais, né? Com os influenciadores digitais, aquela coisa toda. Só que influência acontece a todo momento. A gente, enquanto ser humano, né? A gente está influenciando as pessoas, inclusive para o bem ou para o mal. Então eu fico muito contemplado e eu realmente, assim, eu ainda não li o livro. Estou, assim, curiosíssimo. Quem sabe depois que eu leia, a gente volta aqui para fazer um destrinchadinho, assim, uma coisa, é, tipo, uma coisa mais pontual daquilo ali. Mas eu quero ainda manter essa nossa conversa na questão da influência. E aí eu vou tentar puxar uma brasa para minha sardinha. E é uma coisa que a gente conversa muito no off, a gente troca muito, a gente é amigo. Assim, gente, eu conheço Cecília desde o tempo da pandemia, tá? A gente se relaciona, assim, de uma forma muito honesta. Eu tenho profunda admiração por Cecília. Ela começou rasgando a seda pra mim, eu tô rasgando a seda pra ela agora. Mas é isso, tá? E não aceito menos do que isso. Mas quando a gente pensa nesse criador de negócios hoje, que a gente vê também que CEOs estão sendo quase que forçadamente a sair do armário para que eles possam também exercer a influência deles nas redes sociais, para que muitas vezes seja mais um canal de comunicação, né? E você que vem da comunicação, como é que a gente amarra todas essas pontas? Eu sei que dá trabalho, mas como é que a gente consegue amarrar essa coisa da influência com responsabilidade, juntando com esse influenciador de negócios, que é o que a gente trabalha por aqui de alguma forma? Como é que você entende que a gente consegue costurar isso? Então, no onboarding eu costuro isso numa imagem que tem sido muito bem recebida, porque, enfim, apesar do livro ainda não ter sido lançado, eu tenho percorrido muitas empresas falando sobre isso, sabe? Esse ano foram quase 8.000 pessoas impactadas com essa doutrina, quase, Sim. sabe? Mas eu tenho amarrado isso, daí da minha perspectiva, com alguns pontos de enquadramento, tá? Primeiro, é esse entendimento de que a reputação ela pode ser um norteador estratégico para a gente se relacionar. Como é que eu quero que as pessoas falem sobre mim quando eu não estiver aqui, sabe? E isso vai trazendo a minha atenção para o que eu preciso comunicar. E aí, papo de consultora, de pesquisadora, tá, gente? Só 7% da nossa atenção, de acordo com Albert Mehrabian, que é um pesquisador, está nas palavras, 38% está no tom de voz e 55% no não verbal. Então, ou eu sou aquilo que eu quero que digam sobre mim, ou não adianta eu dizer que eu sou, sabe? Sim. Então, esse movimento todo que tem acontecido, se a gente norteia pela reputação, joga a bússola lá longe no legado, né, na lembrança, no longo prazo, e vai orientando o uso desse espaço de autonomia e de protagonismo que a gente tem, não importa o momento de carreira que a gente está, não importa o cargo que a gente ocupa, o momento de maturidade profissional que a gente tem, ou de conhecimento, todos nós temos um raiozinho ali de autonomia.
que é um campo em que a gente toma as próprias decisões, sabe? E é aí. Quando você vê esse movimento dos CEOs, a gente está vivendo uma crise de liderança absurda, né? Sim. Eu acabei de assistir a palestra da Thaís Juliane, minha amiga aqui. Ela estava falando sobre geração Z e é isso, assim, é uma geração que está perdida com lideranças. Então, esse movimento de forçação, de abertura e de aproximação dos líderes dos negócios, ele vem porque ele é necessário. A gente precisa saber eu preciso saber quem é o Eri para eu saber se eu confio na Gombo. Sim. Sabe? Eu preciso saber quem é o presidente, o CEO, a pessoa a cargo, a pessoa responsável pelas decisões que uma determinada marca toma, porque a depender de quem essa pessoa seja, eu posso confiar mais ou menos no discurso daquela própria marca. Sim. Então, assim, é um movimento, você falou que a influência está no hype, vai continuar por um bom tempo, ela nunca mais vai sair do hype. Porque agora a gente está descobrindo que a influência ela é muito maior do que a gente vinha tratando ela. Então, vida longa a Gombo e as vozes que o mercado ouve, porque a gente precisa de cada vez mais vozes responsáveis. E aí não é rasgação de seda, é porque trabalho e responsabilidade tem que andar lado a lado, sabe? Então, isso aqui é só o começo. Ceci, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria saber de você uma pergunta. Para você, o que é ser uma voz que o mercado ouve? Eu acho que é você ter, primeiro, se apropriar da tua história, né? Toda experiência, ela é válida, né? E a gente, às vezes, demora, eu falando como mulher privilegiada que sou, né? Branca, cisgênero e etc. Mas uma mulher ainda, a gente demora um pouco a se apropriar do nosso tamanho, né? E ser uma voz que o mercado ouve é você ter um posicionamento claro, definido e consistente em relação a o que você pode e está disposto a aportar nas relações, sabe? Eu acho que quando a gente estabelece relações honestas entre as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente conversa, essa atenção tende a estar mais voltada para nós. Então, cuidemos dos nossos posicionamentos, das nossas crenças, dos nossos valores, porque é isso que faz de mim a Cecília, é o que faz de você o Eri, e é o que não tem tecnologia no mundo que vá fazer com que não seja necessário. Perfeito. Olha, você se aproveita ali, ó, naquela câmera, Qual aqui? essa daqui, ó, vende teu serviço, fala onde a gente te encontra e vamos que vamos, garota. Tá bom. Então, gente, vocês me acham no Instagram e no LinkedIn como Cecília Seabra. Eu conjugo aí 10 carreiras simultâneas, mas, grosso modo, docência, pesquisa, consultoria e palestras. Então, precisou, quer conversar, só me chamar e a gente bate um papo bem gostoso. Ceci, obrigado por você estar aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você compartilhar um pouquinho aí em primeira mão do seu futuro livro, né? Do seu livro que já está no prelo e em breve vai ser lançado. Muito orgulho. Obrigado e sucesso e vida longa para o Allboarding, tá? Obrigada, querido. Foi um prazer. Foi não. Vem sendo e continuará sendo um prazer. E conta comigo para tudo que a gente precisar de trocar dentro e fora do ar. E todo mundo a bordo. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Muito obrigado pela sua audiência. Quase que saiu pelo seu like. Mas deixa o seu like também, tá? Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, gente. gente. As vozes que o mercado ouve.